Durante anos, as autoridades escondem informações sobre a Área 51, mas agora as coisas estão vindo à tona por si mesmas. Laboratórios secretos, tecnologia avançada e avistamentos perto da Área 51. Você acredita que a história que nos contaram é a verdadeira? O que você está prestes a ver não são apenas teorias, mas imagens e relatos vazados que as autoridades tentaram apagar por décadas. De laboratórios escondidos na Área 51, com tecnologias que desafiam a física, até bases secretas enterradas no gelo da Antártida, que acabam de ser expostas pelo degrau climático. O mundo que conhecemos é apenas uma fachada. E para começarmos com o que há de mais explosivo, você sabia que existem documentos afirmando que Jesus Cristo foi, na verdade, um experimento de engenharia genética conduzido por extraterrestres para monitorar a humanidade? Isso soa como loucura para você ou como a peça que faltava no quebra-cabeça das nossas origens? Deixe sua opinião agora mesmo nos comentários, porque o que eu vou te mostrar até o final deste vídeo vai fazer você questionar cada segundo da sua realidade. Área 51 alienígena. Um homem estava filmando a Área 51 de um local distante para capturar alguns segredos, mas ele jamais esperava por isso. Enquanto gravava o vídeo, ele viu um enorme OVNI preto pairando silenciosamente no ar, mas ao olhar mais de perto, sentiu-se abalado. Abaixo da nave, havia uma figura humanoide magra e pálida que correspondia à descrição de um alienígena. Ela caminhava casualmente entre os oficiais que não demonstraram pânico, como se não fosse algo novo para eles. O vídeo terminou abruptamente e ninguém sabe se o homem que o estava gravando está seguro ou não, já que filmar perto da Área 51 é estritamente proibido. Projeto Raio Azul. Alguns dias, alguns pesquisadores avistaram um OVNI sobrevoando Nevada e o seguiram. O OVNI passou perto da Área 51 e parou em um ponto específico, como se tivesse chegado ao seu destino. Dentro da base, os pesquisadores viram alguns militares operando uma máquina e enviando um feixe azul diretamente para o céu, como se estivessem enviando um sinal para o espaço sideral. O OVNI permaneceu parado ali, como se estivesse observando tudo. Então, eles viram algo que os abalou profundamente. Um portal estranho se abriu no céu, e a nave se interpôs entre o portal e a máquina, produzindo feixes de luz, e parecia pronta para ser teletransportada de volta ao local de onde viera. O vídeo terminou abruptamente, e ninguém sabe o que aconteceu em seguida. Interrogatório confidencial. As pessoas sempre se perguntavam o que havia na Área 51, mas agora sabemos o que realmente existe lá dentro. Imagens vazadas mostram uma figura incomum, semelhante a uma alienígena, sentada em uma sala silenciosa cercada por policiais. A criatura tinha olhos grandes e escuros, e as autoridades a estavam interrogando. As conversas casuais e a interação na sala só aumentaram o mistério do vídeo, deixando todos se perguntando o que exatamente o alienígena estava revelando aos policiais. As imagens confidenciais reforçam a teoria de que governos mantêm conversas secretas com extraterrestres no vasto deserto e que estão planejando algo muito maior pelas nossas costas. Pouso de OVNI. Uma fonte anônima de uma instalação secreta compartilhou este vídeo no Twitter há alguns dias. Pelas imagens que aparecem na tela, parece que alguém de dentro gravou o vídeo. A câmera mostrou um enorme OVNI cinza pousado na área, cercado por tropas. Os botões de alarme piscaram repentinamente, como se estivessem esperando a chegada da nave. Para registrar tudo, ele permaneceu no local o dia todo e viu outro disco voador com luzes brilhantes pousando à noite. O que o deixou perplexo foi a presença de uma criatura de aparência alienígena junto às tropas que chegavam. À noite, ele viu novamente um terceiro OVNI pousando na área, e uma criatura branca de olhos escuros estava mais uma vez com os militares, como se estivesse supervisionando o pouso. Alienígena da Área 51.
É realmente difícil de acreditar que este vídeo da Área 51 seja tão impressionante. Um pesquisador ouvia falar dos acontecimentos misteriosos na área e, um dia, decidiu verificar por si mesmo. Enquanto estava atrás das grades de aço, viu uma pequena criatura alienígena pálida caminhando para dentro com um militar. O que mais o surpreendeu foi que os oficiais ao redor estavam parados, como se fosse algo corriqueiro. Com a repercussão da publicação nas redes sociais, teorias sobre instalações secretas que supostamente escondem alienígenas começaram a ressurgir, levando todos a se perguntarem: o que mais a base militar esconde? Base subaquática. Uma passageira estava atravessando o Mar de Coral, acima da Austrália, quando viu algo realmente perturbador flutuando abaixo dela. O que mais o surpreendeu foi que os oficiais ao redor estavam parados, como se fosse algo corriqueiro. Com a repercussão da publicação nas redes sociais, teorias sobre instalações secretas que supostamente escondem alienígenas começaram a ressurgir, levando todos a se perguntarem: o que mais a base militar esconde? Base subaquática. Uma passageira estava atravessando o Mar de Coral, acima da Austrália, quando viu algo realmente perturbador flutuando abaixo dela. Um objeto preto, que não parecia um barco, deslizava sobre a superfície da água de forma suave e deliberada, como se estivesse sendo controlado por alguém. Por alguns segundos, ela não conseguiu entender o que poderia deslizar sobre a superfície da água com tanta suavidade, até que percebeu que estava diante de um OVNI, que poderia estar ligado a alguma base submarina na Austrália. Embora o governo afirme estar construindo bases submarinas, muitos australianos acreditam que, na verdade, são bases extraterrestres subaquáticas, criadas para realizar experimentos com extraterrestres. Base sobre o céu. Enquanto sobrevoava o Alasca, um piloto notou algo perturbador nas nuvens. Ele usou o zoom do celular para ter uma visão melhor. De repente, ele viu um objeto vermelho pairando em grande altitude, como se estivesse se movendo junto com o avião. Então, duas esferas brilhantes apareceram no céu, como se estivessem enviando um sinal para o objeto vermelho. O piloto ficou chocado, pois nunca tinha visto nada brilhando a tal altura. Conforme o avião continuava em movimento, a sensação era de que se tratava de uma espécie de base alienígena secreta no céu, que observava a todos lá de cima. Avistamentos em Las Vegas. Este homem estava viajando de avião sobre Las Vegas quando viu algo realmente perturbador. Ao olhar pela janela, viu 3 enormes aeronaves voando em linha reta, seguindo uma a outra como se estivessem sendo guiadas por alguém. A cena era realmente perturbadora, pois ele nunca tinha visto nada parecido. Logo em seguida, ele postou o vídeo online, pedindo a opinião de todos. Os usuários das redes sociais apresentaram diversas teorias. Alguns disseram que eram naves de vigilância secretas, escondidas dos nossos olhos, enquanto outros afirmaram que se tratava de tecnologia alienígena. Alienígena de laboratório. Imagens vazadas de um laboratório na Área 51 estão circulando por toda a internet. Elas mostram um laboratório secreto dentro da área e uma cientista segurando uma criatura desconhecida, com sua pele pálida, cabeça com espinhos e cauda semelhante a tentáculos. A criatura repousava no ombro da mulher como um animal de estimação. Parecia um híbrido de polvo, rato e doninha. Embora as autoridades tenham descartado o vídeo como uma farsa, a Área 51 tem a reputação de esconder e realizar experimentos com alienígenas, e este vídeo pode comprovar isso. Conversa amigável. Conversar confortavelmente com humanos é normal, mas com extraterrestres parece estranho. Um vídeo antigo ressurgiu em 2024, mostrando um homem conversando com uma figura que parecia ser um alienígena. Ele apontava constantemente para a área atrás dele, como se estivesse mostrando o local para o extraterrestre, que permanecia em silêncio, ouvindo atentamente o que ele dizia. O vídeo foi postado de um local desconhecido por uma fonte anônima, mas já vimos alienígenas interagindo com humanos na Área 51, então existe a possibilidade de que essa filmagem também seja de lá. Base oculta. Uma mulher de férias nas montanhas da Austrália em junho de 2023 registrou algo realmente inesperado. Uma abertura na lateral de um penhasco se moveu lentamente, como um portão que se deslocava sozinho.
De repente, um disco voador surgiu da abertura, permaneceu ali por um instante e em seguida ascendeu ao céu à velocidade da luz. Na entrada, uma figura estranha também foi vista andando de um lado para o outro, como se estivesse guardando a base. O vídeo provou uma coisa: bases secretas não estão apenas na Área 51, mas em todo o mundo, escondidas dos nossos olhos. Corrida repentina. As autoridades relataram que tudo estava ocorrendo normalmente naquele dia, mas então, estranhas interrupções foram registradas na Área 51. Ao verificarem as imagens de segurança, tudo ficou claro. Uma enorme esfera metálica pousou perto de uma base, sua superfície brilhando como aço polido. Antes que pudessem reagir, a nave decolou com uma velocidade inigualável e desapareceu no ar. Eles ficaram paralisados, sem saber o que havia tocado a base. Não parecia uma visita aleatória, mas algo realmente deliberado, como se os seres que controlam a nave estivessem inspecionando algo na base. A cerca de 604 quilômetros de Nevada, um homem viu algo realmente perturbador. Enquanto caminhava pelas planícies da cidade, ele viu um disco translúcido e estranho pairando acima dele. De repente, uma misteriosa esfera metálica saiu dele e pousou no chão. Parecia que outra blocksfera havia caído na Terra e o estava seguindo. O homem continuou falando, e o OVNI translúcido desapareceu de sua vista, subindo ao céu. Quando olhou para baixo, as esferas de metal também haviam sumido, deixando-o confuso. Viga piramidal. As pirâmides são um dos lugares mais misteriosos do mundo, e existem teorias de que elas podem ter sido construídas por extraterrestres, mas este vídeo pode provar que elas estão certas. Uma família estava de férias no Egito quando presenciou algo inacreditável. Enquanto estavam perto de uma pirâmide, um estranho feixe de luz veio do céu e iluminou seu topo, como se alguém ou algo estivesse estabelecendo uma conexão com a pirâmide. De repente, a câmera apresentou uma falha e o vídeo terminou abruptamente. Posteriormente, foi revelado que fortes radiações eletromagnéticas causaram interrupções nos aparelhos telefônicos, afetando todo o sistema. As autoridades ainda não sabem o que exatamente causou essas radiações. Avistamento no Egito. Em 2023, um piloto sobrevoava os desertos do Egito quando sentiu algo se movendo muito perto de sua aeronave. Ao olhar para a esquerda, ficou estupefato. Um OVNI escuro e brilhante sobrevoava as pirâmides como se estivessem em uma missão secreta. Pairou no céu por alguns instantes com o piloto, mas depois se afastou. O piloto disse que aquilo tinha desaparecido e que nunca mais viu nada parecido. Alguns dias depois, um turista ouviu um zumbido sobre as pirâmides de Gizé. Olhou para cima e viu algo que jamais esperaria. Um OVNI de formato estranho sobrevoava silenciosamente a área, como se estivesse procurando algo. A origem e a construção das pirâmides são frequentemente associadas a extraterrestres, mas os avistamentos recentes parecem confirmar essas teorias. Comboio secreto. É por isso que ninguém tem permissão para sequer ficar perto dos desertos em Nevada. Enquanto dirigia na rodovia de Nevada para Las Vegas, um homem viu algo incomum sendo transportado por um comboio militar. O objeto era enorme e parecia um OVNI. Ele estava gravando o vídeo secretamente, como se temesse ser pego pelas autoridades. Realmente não parecia feito pelo homem, mas algo muito mais avançado do que qualquer tecnologia usada pelos seres humanos hoje em dia. Escolta segura. Em 2020, um vídeo estranho começou a circular online, chocando a todos que o assistiram. Mostrava um homem correndo rapidamente em uma floresta com uma câmera perto de uma rodovia em Nevada, como se estivesse tentando alcançar algo. Ao parar na estrada, ele flagrou algo inesperado. Um enorme OVNI estava sendo seguido por duas aeronaves militares. Quando elas desapareceram de vista, ele correu novamente para dar outra olhada. O movimento das embarcações era constante e a escolta parecia extremamente secreta. A cena o deixou confuso e ele não parava de pensar no que havia presenciado na floresta momentos antes. Humanoide pálido.
Durante um passeio de carro perto de Nevada, um grupo de amigos parou o veículo depois que um deles disse ter visto movimento na estrada tranquilamente. O movimento das embarcações era constante e a escolta parecia extremamente secreta. A cena o deixou confuso e ele não parava de pensar no que havia presenciado na floresta momentos antes. Humanoide pálido. Durante um passeio de carro perto de Nevada, um grupo de amigos parou o veículo depois que um deles disse ter visto movimento na estrada tranquilamente. Foi então que eles viram algo inesperado. Uma figura humanoide, pálida e magra, caminhou à frente deles e os encarou de forma sinistra. A visão os deixou chocados, pois momentos antes não havia ninguém ali. Eles entraram correndo no carro e saíram imediatamente do local, percebendo que estavam no lugar errado na hora errada. Avistamento em Sacramento. Ninguém sabe ao certo o que realmente passou pelos céus de Sacramento naquela noite. Há poucos dias, alguns amigos estavam perto do carro na cidade quando viram algo se movendo extremamente rápido acima de suas cabeças. Pequenas esferas brilhantes passaram em linha reta. O movimento não parecia aleatório, era deliberado e direcional. Ao consultarem seus mapas, perceberam que estavam indo em direção à Nevada. Parecia que algo muito poderoso estava atraindo essas orbes. Um dos amigos deles apontou que não eram orbes, mas sinais eletromagnéticos usados pelas autoridades para atrair algo de outro mundo para a base. Sem respostas claras, os avistamentos continuam sendo um mistério a ser resolvido. O descendente alienígena. Este é o vídeo secreto mais perturbador da década de 1950. O vídeo em preto e branco mostra um alienígena sendo investigado em uma instalação secreta perto da Área 51. Uma figura de autoridade interrogava a criatura de olhos escuros e cabeça redonda e calva. O interrogatório revelou que a criatura era descendente evolutiva dos seres humanos e que conhecia as verdadeiras origens do universo, mas não conseguia explicá-las devido às limitações da compreensão humana. Quando questionada sobre a língua inglesa, respondeu que a aprendera para entender os seres humanos. As imagens deixaram todos atônitos, e muitos espectadores não puderam negar, já que o vídeo era de uma época em que a inteligência artificial ou computação gráfica não era comum. Clonagem de OVNIs. Em 2023, imagens vazadas ressurgiram online, levantando questões sobre o que realmente acontece na Área 51. Elas mostravam uma base secreta na qual inúmeros dispositivos de armazenamento de energia em formato de disco estavam dispostos em fileiras sobre estruturas mecânicas, com motores funcionando ao fundo. Parecia que o objetivo era clonar OVNIs. Alguns teóricos da conspiração sugeriram que estava ligado ao acidente de Roswell, no qual autoridades teriam removido destroços de tecnologia alienígena para replicá-los, enquanto outros afirmavam que não se tratava da Área 51, mas sim da base de Dulce, no Novo México. OVNI em forma de água-viva. Às vezes, momentos estranhos não são capturados por pesquisadores, mas sim por militares. Este oficial, Ali, estava do lado de fora de uma base abandonada no Iraque quando começaram a ouvir vozes estranhas vindas de perto, como se fosse uma aeronave sobrevoando. Ao observarem com atenção, viram um estranho OVNI pairando no ar. Embora os OVNIs normalmente tenham formato de disco, este parecia uma água-viva e voava lentamente. Permaneceu no céu por alguns instantes e depois desapareceu completamente. O avistamento provou uma coisa: os Estados Unidos não são o único país a ter encontros com OVNIs e outros extraterrestres. Orbe celestial. O Domo da Rocha é um dos locais religiosos mais importantes para o Islã, o cristianismo e o judaísmo, e este vídeo só reforça sua importância. Um homem observava a cúpula à noite, quando viu algo de outro mundo acima dela. Um orbe brilhante veio do céu e permaneceu próximo à cúpula por alguns instantes, e então, repentinamente, com uma faísca intensa, ascendeu novamente ao céu com uma velocidade inigualável. O vídeo viralizou rapidamente nas redes sociais. Devido à santidade do local, muitas pessoas afirmavam que se tratava de um anjo vindo do céu para abençoar o lugar, enquanto outras alegavam ter visto coisas semelhantes em Jerusalém. Alienígena fraco. Este vídeo,
compartilhado por uma fonte interna em janeiro de 2025, mostrava um alienígena dentro de uma instalação secreta. O alienígena pálido parecia fraco, como se estivesse viajando há muito tempo e o ar da Terra fosse pesado demais para o seu corpo. Um homem ao lado da criatura a alimentava com algo parecido com chocolate, mas ela também parecia estar com dificuldades para comer. A fonte revelou que o ser sobreviveu a um acidente com a nave e que cientistas estavam cuidando dele. Ninguém sabe a localização exata da instalação, mas isso nos leva a questionar quantos outros alienígenas estão sendo tratados nesses locais. Objeto estranho. Em outubro de 2025, mineiros notaram algo realmente misterioso que havia caído perto de uma mina na Austrália. O estranho objeto metálico estava em chamas e parecia tecnologia espacial. O formato era desconhecido e surpreendeu a todos que o observavam. Para muitos, parecia parte de uma nave espacial alienígena abatida por humanos, cujos destroços caíram ali, enquanto para outros não passava de lixo espacial comum depositado na superfície. Contudo, as autoridades mantiveram-se em silêncio sobre o assunto e não emitiram nenhuma declaração oficial. O que você acha disso? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Base Antártica. A Antártida continua sendo um dos lugares mais misteriosos do mundo, e este vídeo só aumentou o seu mistério. Um homem sobrevoava a Antártida quando avistou o que afirmou ser uma base militar secreta. Havia alguns veículos estacionados perto de uma montanha de gelo, como se estivessem sendo usados diariamente por alguém. Como o vídeo foi gravado à distância, muitos espectadores ficaram confusos, pensando que se tratava de veículos militares ou algo muito mais misterioso. Caverna de gelo gigante. Este é mais um vídeo da Antártida, mas revela algo muito mais misterioso do que o anterior. Em 16 de fevereiro de 2026, um grupo de cientistas descobriu uma enorme e estranha abertura em forma de túnel na Antártida. Parecia que sempre estava ali, mas tornou-se proeminente após as recentes mudanças climáticas e outros problemas relacionados ao clima. As chances de ser uma enorme caverna que leve a novas descobertas científicas, aumentando nossa compreensão da área gelada, ou pode ser algo muito mais misterioso, como uma base militar secreta. Alienígena da Antártida. Este vídeo também foi gravado pelos mesmos cientistas durante sua pesquisa na Antártida. Enquanto passavam pelo iceberg, um 23A avistaram algo perturbador no bloco de gelo derretendo. Parecia uma enorme figura negra, como se estivesse parada na entrada de um esconderijo maior ou de uma caverna. No entanto, muitos espectadores também se perguntam: e se o alienígena estiver derretendo o gelo para se libertar? E se essa não for a única criatura estranha na Antártida, e houver muitas outras esperando para serem descobertas? Pirâmides na Antártida. Todos nós já vimos as pirâmides de Gizé, mas nenhum de nós esperava encontrá-las na Antártida. No entanto, muitos espectadores também se perguntam: e se o alienígena estiver derretendo o gelo para se libertar? E se essa não for a única criatura estranha na Antártida, e houver muitas outras esperando para serem descobertas? Pirâmides na Antártida. Todos nós já vimos as pirâmides de Gizé, mas nenhum de nós esperava encontrá-las na Antártida. Este vídeo antigo foi publicado nas redes sociais em 2024 e impressionou a todos. Ele mostrava imagens aéreas de helicóptero sobre diversas pequenas pirâmides na Antártida. Disse que as pirâmides fazem parte da Operação High Jump, que tinha como objetivo estabelecer a base de pesquisa Little America 4 na Antártida. No entanto, as bases foram fechadas em 1958 devido ao clima rigoroso, mas as imagens recentes divulgadas indicam o contrário. Muitos espectadores questionam: se as bases foram fechadas, por que a área ainda é restrita ao público? Essas bases estão realmente fechadas ou ainda estão em operação? Portal do Triângulo Incandescente. Um homem dirigia em uma rodovia no Texas e filmava o céu ao meio-dia.
Tudo transcorria normalmente quando ele viu algo perturbador acima dele. Um objeto triangular incandescente apareceu e permaneceu no céu por alguns instantes. Muitos espectadores questionam: se as bases foram fechadas, por que a área ainda é restrita ao público? Essas bases estão realmente fechadas ou ainda estão em operação? O homem estava confuso com o que via. De longe, parecia um pequeno portal se abrindo. Ele publicou o vídeo online e perguntou aos espectadores o que era aquilo. A maioria das pessoas disse que parecia mais uma nave espacial do que uma abertura, enquanto alguns chamaram a filmagem de uma farsa elaborada. Depois de tudo que vimos hoje, desde alienígenas sendo interrogados em salas secretas, até portais de fogo se abrindo em nossos céus, a pergunta que resta não é mais se eles estão aqui, mas sim qual é o próximo passo. As autoridades continuam em silêncio absoluto sobre os objetos que caem em locais de mineração e sobre as figuras humanoides que caminham livremente entre militares. Estaríamos sendo preparados para uma revelação em massa? Ou o conflito entre humanos e seres de outros mundos já começou nos bastidores, como sugeriu Phil Snyder? A Antártida está derretendo e revelando o que deveria estar enterrado para sempre. O que mais será descoberto amanhã? Se você chegou até aqui, é porque você não aceita as explicações oficiais. Então inscreva-se no canal e ative o sino, porque a cada dia novas evidências surgem, e nós estaremos aqui para mostrar o que o sistema tenta esconder. O que você faria se encontrasse uma dessas criaturas no seu caminho hoje à noite? Deixe sua resposta abaixo, e a gente se vê no próximo mistério. Até lá, mantenha os olhos no céu.